Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, Castelo forte é o nosso assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, Graça e paz. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Nós vamos partir desse texto hoje, 1 Coríntios capítulo 11, texto que nós conhecemos bem, onde Paulo fala da ceia do Senhor, mas eu gostaria apenas de ler 3 versículos e partir deles. 1 Coríntios 11, 23, nós vamos ler até o 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Todos encontraram? 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez, só o verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Pai, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que nessa hora o teu Espírito venha nos direcionar, conduzir esses breves minutos que vamos passar aqui de reflexão, mas que a tua palavra venha nos alertar, venha edificar cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Paulo fala aqui de uma tradição que ele recebeu, que foi entregue a ele, de um novo pacto que Cristo fez com os seus discípulos. Fala de uma nova aliança que Cristo está estabelecendo agora com os seus discípulos. Esse cálice, que nós vamos participar daqui a pouco como igreja, é a nova aliança, ou, dependendo da versão que você tiver na mão, o Novo Testamento no meu sangue. A nova aliança que vocês estarão debaixo a partir desse momento. Paulo está falando de um pacto que Cristo está fazendo com os seus discípulos, de uma nova aliança que ele está estabelecendo com os seus discípulos e posteriormente com a sua igreja. O escritor de Hebreus ele vai colocar nas seguintes palavras no capítulo 8, verso 13, falando sobre a antiga aliança e essa nova aliança. Ele diz: a nova aliança envelhece a primeira, que fica perto de acabar. A nova aliança envelhece a primeira aliança, a velha aliança, que fica perto de acabar, de perecer. Talvez para nós não há um peso tão grande dessas palavras quanto foi para os judeus. 2000 anos depois, a gente não consegue entender a relevância dessas palavras de Jesus, o peso dessas palavras de Jesus aos ouvidos dos discípulos, daqueles primeiros judeus, aqueles primeiros cristãos. A ponto de muitas vezes nós entendermos ideias do Novo Testamento que se refere ao fim da antiga aliança, e nós interpretamos pensando que se referem ao fim da história humana, aos últimos dias da história humana. E no Novo Testamento está se reportando ao fim daquela velha aliança. Você quer um exemplo? A expressão no Novo Testamento, últimos dias, não significa últimos dias da história humana, mas últimos dias daquela velha aliança. Hebreus no capítulo 1 diz assim: Deus nos falou de várias maneiras no passado através dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, o qual Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas. Últimos dias, na boca de Paulo e dos demais apóstolos, se refere aos últimos dias daquele sistema que estava acabando. Jesus anuncia aqui, ele está estabelecendo o pacto com o vinho, com o pão, um novo pacto. E aquele antigo pacto, aquela antiga aliança que sustentava a nação de Israel, ela teria um fim. E Cristo, inclusive, profetizou o fim daquela antiga aliança, dizendo: vai se consumar o fim dessa antiga aliança, num determinado momento na história, e é onde ele registra Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, quando ele diz que Israel seria destruída. Quando vocês verem os exércitos em volta, saberão que o fim está próximo. O fim de quê? O fim do sistema de Israel. O fim da antiga aliança, da velha aliança. Então aquela velha aliança estava se
dissipando. Todas as vezes então que no Novo Testamento fala, olha, esses últimos dias os últimos dias dessa aliança, está acabando, começou uma nova aliança agora no sangue de Cristo Jesus. O Novo Testamento no sangue de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia não fala de um outro céu. Às vezes na cabeça de muita gente nós vamos morar numa outra terra, num outro céu. Não, a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Assim como ela não fala de uma outra criatura que Deus está fazendo. Fala que você é o quê? Uma nova criatura, né? Nova criação. A partir dessa velha criatura, Ele está fazendo uma nova criatura. A partir desse velho mundo, Ele vai fazer um novo mundo onde habita a justiça. Afinal de contas, não diz que nós vamos subir, mas que a Jerusalém desce de Deus. A Jerusalém desce dos céus. Depois, se você quiser olhar, Apocalipse 21:2, a Jerusalém que desce de Deus. E 2 Pedro 3, verso 13, que Deus fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enquanto não chega, inclusive Paulo diz em Romanos 8, que a natureza geme, com grande expectativa, aguardando a redenção dos filhos de Deus, aguardando esse novo momento aí. Mas então eles estão falando dessa antiga aliança. Qual era a importância da antiga aliança para os judeus? Se nós olhássemos e tentarmos resumir isso, ela se fundamentava num tripé: o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Eles tinham que levar um sacrifício e ofertar no lugar do pecador, para tentar fazer expiação pela culpa, pelos pecados, e existia todo um ritual em torno daquilo. Existia um sacerdote que se colocava entre o povo e Deus, era o intermediário entre o povo de Deus. Essa era a principal função do sumo sacerdote, embora não ficasse restrita a essa função, mas a principal função é esse intermediário entre Deus e os homens, entre Deus e o povo. Então ele se colocava no lugar do povo, intercedendo pelo povo, e o templo, que era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar onde eles encontravam a Deus. Então a nação se sustentava em torno disso. A religião era fundamental para o desenvolvimento de Israel. Não existe essa separação moderna para o israelita. Não tem como separar religião e vida. Na verdade, não tem como até hoje, né? Que na cabeça de muita gente, o sujeito que se professa ateu, a gente pensa que ele não tem uma religião. Mas segundo muitos historiadores, vão dizer, é impossível o sujeito não ter religião. Por isso que a Bíblia nos define como um ser religioso. João Calvino dizia que nós somos homos religiosos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, de modo que se a gente não cultua Deus de Israel, a gente vai se perder nos ídolos. É isso que diz Paulo aos Romanos no capítulo 1. Não reconhecer o Criador e adorar a criatura no lugar do Criador. O contrário, como eu já disse várias vezes, o contrário do cristianismo não é o ateísmo, o contrário do cristianismo é a idolatria. Se você não se curva a Deus, você vai estar curvado a alguma coisa, não importa que nome que você dê a ela. O sujeito que diz, eu não creio em Deus nenhum, mas lá para elaborar o pensamento, a visão de mundo que ele tem, ele coloca qualquer coisa, seja matéria, seja força, energia. Roy Clauser, que é um filósofo ainda vivo, norte-americano, diz, isso aí é o seu Deus. Não importa se você não queira chamar de religião. No passado, o nome disso era paganismo, quando você deificava um elemento da criatura, da criação. Agora, no presente, o pessoal fala, não, isso é ciência. Você coloca as leis da matemática como se ela sempre tivesse existido. A matéria como sempre tivesse existido. Isso aí chama-se religião. Porque é alguma coisa que condiciona tudo que vem depois, o nome disso é divindade. É divindade. Roy Clauser é um estudante da religião na história da humanidade, um filósofo, que você vai achar muita coisa dele na internet. Então, para nós, parece que é separado. A gente fala de Estado ateu, Estado laico. Não. Todo mundo é religioso e isso vai implicar nas nossas ações. A gente vai manifestar o tipo de Deus que a gente adora. A gente só pensa que é separado. Mas para o judeu nem tem, assim, já é bem claro para eles. A nação gira em torno disso. O desenvolvimento da nação gira em torno do culto a Deus. Deus deu as leis para o povo. A gente tem a Constituição de 88. Em Israel, eles têm o Deuteronômio. As leis estão lá.
Qual é a constituição do povo judeu? É o Deuteronômio, é os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, é aí que está a constituição daquela nação. Então tudo gira em torno de Deus. A idolatria, ela é combatida pelos profetas. Deus coloca inclusive uma estrutura para ter um equilíbrio nos poderes. Se o rei, que nem era a intenção de Deus que tivesse rei, o povo que pede, se o rei pisa na bola, por isso tem profeta para falar, olha, volta para a Constituição. Por isso que tem um sacerdote para cuidar da questão principal ali do culto. Você tem poderes diferentes, um não pode invadir a esfera do outro. Então isso trazia um equilíbrio, mas está tudo entrelaçado e sustenta o desenvolvimento da nação de Israel. Não dá para separar. Inclusive o sacerdote, ele não só fazia essas orações, se colocava no lugar entre Deus e o povo, ele inclusive tinha a função de ensinar o povo. A Bíblia diz que o sacerdote ensinava, instruía o povo nas leis, exortava o povo, instruía o povo. Ele tinha um aspecto inclusive jurisprudencial, muitas vezes ele era uma figura que falava sobre a lei, que tratava as pessoas em conformidade com a lei. Então tinha todo um aspecto de uma figura que é religiosa, mas que está tendo uma atuação jurídica, uma atuação de ensino. Está tudo entrelaçado. Sacerdócio, sacrifício pela culpa e o templo. Tudo isso é o símbolo de Israel. É a base da nação. E aí agora chega Jesus e diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. A antiga aliança vai acabar. Mateus 24 ele vai dizer, vai ser destruído. Os discípulos estão olhando o templo e dizendo, não é bonito. E Jesus diz o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído, tudo vai vir para baixo. Vai vir abaixo. Só aqui que vocês estão admirando, apreciando, vai acabar. Eu vou estabelecer uma nova aliança com vocês. O meu Espírito, segundo o profeta no Antigo Testamento, vai imprimir as minhas leis no seu coração. Vai dar um novo coração para vocês. Então Deus está falando de algo diferente. Aquela antiga aliança vai acabar e aquilo era de suma importância para o judeu. É por isso que eu falei, para eles o último dia é isso. Está acabando esse sistema que é fundamentado, que é baseado no templo, no sacrifício e no sacerdócio. Acabou esta era, esse tempo, essa idade. Quando Jesus fala do fim dos tempos, que os discípulos perguntam a ele lá no sermão escatológico, a expressão lá não é cosmos. Quando é que vai acabar esse cosmos, esse mundo habitado? É aion. E aion significa um período, significa uma idade. Quando é que vai acabar esse aion? Aí Jesus está falando de Israel. Então é de suma importância esse sistema para os judeus. E a gente vê, num segundo momento, essa profecia da nova aliança, já lá no Antigo Testamento. E eu gostaria que você abrisse comigo no profeta Daniel, que é aquele profeta fundamental, porque Daniel ele está cativo na Babilônia, ele trabalha com Nabucodonosor, com Dario, ele é voz de Deus para as nações, ele interpreta sonhos, ele vê o que Deus está fazendo ao longo da história, ele visualiza o que Deus vai fazer durante muitos séculos. Deus se comunica com Daniel o que ele vai fazer lá na frente, quase 500 anos depois, e Daniel está enxergando isso, ele consegue entender o que Deus vai fazer. E Daniel capítulo 9, vamos ver do verso 24 ao 27, que é essa profecia, que se refere a essa nova aliança. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, verso 24, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será cortado ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas as desolações.
ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. No início do capítulo, Daniel, ele está falando sobre o profeta Jeremias, dos 70 anos do cativeiro babilônico. Lá no início você vai ver que ele está falando dos 70 anos do cativeiro. E quando ele fala de 70, ele entende os 70 aqui literais. São 70 anos que o povo vai ficar no cativeiro babilônico. Ele não tem uma alegoria sobre os 70 anos. São 70 anos corridos. Não tem intervalo. Ele entende de maneira muito clara. E aí, a partir desse entendimento, sem pausa, direto, literal, que ele começa a falar de outros 70. Ele fala de 7 de 7. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, interpretar, 70 de 7, ou 70 vezes 7, que a maioria entende aqui essas 70 semanas. Ele fala de 7 semanas, 62 semanas, quanto deram aí? 69, né? Então, 7 semanas, depois 62 semanas, e depois disso, nessa última semana, ela é cortada no meio, né? Então, 7, 62, 69, e na última semana cortada no meio. E aí, faça uma aliança com as pessoas. Muita gente entende esse texto aqui, embora compreenda os anos, parte desses anos contados diretamente, fazendo um intervalo na última semana. Por que eu fiz questão de falar que Daniel interpreta de maneira corrida e literal os 70 anos do cativeiro na Babilônia, e não de modo alegórico? Porque é importante entender isso aqui no começo, para poder entender o que ele está falando agora. Se ele fala de 7 semanas, 62 e depois uma semana, por que eu vou mudar o tempo, sendo que lá atrás, no começo do capítulo, ele entende a coisa corrida? A visão dispensacionalista escatológica, que é a que mais a gente é bombardeado durante anos, décadas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, sabe o famoso deixados para trás? A gente é bombardeado da visão dispensacionalista, na perspectiva escatológica. E eles entendem que essas 7 semanas, mais as 62, 483 anos. Então, 69 semanas, vezes 7, 483 anos eles entendem. Mas na última semana, que eles vão interpretar esse versículo aqui como sendo o anticristo, que ele que vai fazer uma aliança com as pessoas, e a semana vai ser cortada no meio, e na visão deles, esse intervalo já dura 2000 anos. Então, para eles, os 483 anos, eles terminam, e aí começa o ministério de Jesus. E aí, depois da última semana, tem um intervalo que já faz 2000 anos que a gente está esperando essa última semana. Você consegue entender essa interpretação? Ela é corrida e na última semana ela se torna alegórica. É muito complicado ler a Bíblia desse jeito, porque no começo do capítulo não foi assim. Ele entendeu algo corrido, direto, e agora você lê 7 semanas, 62 semanas, e a última, de repente, ela dá um salto, e como se Deus falasse, pera aí agora, que eu não vou contar mais. Então a gente segura o tempo. Até então o tempo estava corrido, 483 anos. Depois segura o tempo e a gente volta a contar esse negócio direito. Não faz muito sentido nós lermos esse texto dessa forma. Então, para muitos, entende 69 semanas corridas, 483 anos. Na última tem um intervalo, dura 2000 anos, onde após o arrebatamento da igreja, vai ser sucedido pelo levantar do anticristo, e vai ter um período de grande tribulação, como nunca antes houve na história humana. Você já deve ter ouvido essa interpretação, não? Muitos, eu acho que a maioria de nós já leu e ouviu esse tipo de interpretação. Então, na última semana, já faz 2000 anos que nós estamos esperando, a igreja vai ser arrebatada, alguns dizem no meio da tribulação, antes da tribulação, depois da tribulação, a mesma corrente, só que é pré-tribulacionista, não importa. Essas
variadas do dispensacionalismo fazem esse intervalo, essa interpretação que tem um intervalo que já dura 2000 anos. Aí você pode dizer, então por que separa os tempos? Por que fala 7 semanas, 62? Será que não está separando? Ora, a Bíblia faz essa separação quando fala da história de Moisés, por exemplo. Conta um tempo da vida dele, outro tempo da vida dele, outro tempo da vida dele. Está separando em 3 vezes. Será que ele viveu num período, depois passaram anos e ele apareceu de novo? Não. É normal a Bíblia fazer, às vezes, intervalos para citar algumas situações, falar de alguns ocorridos. Então, olhando o texto bíblico, é meio complicado fazer esse tipo de interpretação. 483 anos, chega Jesus. E aí a última semana para, não tem ela. Aí a gente espera 2000 anos, ou sei lá quantos anos mais que vai aparecer esse anticristo, a igreja vai ser arrebatada, nessa visão, né? Nessa visão. Então, no caso do cativeiro, seria mais ou menos se a gente pensar assim, você imagina se o povo de Israel ouvisse lá 70 anos no cativeiro. Aí ela que estava no ano 69, Deus falou assim, passou mais 20 anos, o pessoal, não, mas nós não saímos daqui do cativeiro. Aí, não, é que eu não estou contando, eu pus um intervalo aí no último ano, e eu comecei, não está valendo do último ano até os 70. Seria mais ou menos isso, se a gente fosse seguir essa linha interpretativa. Na verdade é um sistema, né? Não chega nem a ser uma linha interpretativa, é um sistema, você tenta enquadrar a Bíblia naquele sistema. Ao invés de procurar interpretar o texto de modo... E gente, quando eu falo literal, que virou um termo pejorativo, literal significa você interpretar de acordo com a literatura. Se a literatura é profética, interprete como aquela literatura. Se ela tem simbolismo, interpreta aquele... Se é parábola, é isso. É interpretar de acordo com a literatura. Então não faz sentido seguir essa linha. E a gente vê esse acordo começando... Quando é que começa então essas semanas, essas 70 semanas? Vai lá comigo em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Vamos ler o versículo 11 até o 13. Esdras 7, do 11 ao 13. Todo mundo encontrou? Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então aqui é um decreto assim, para qualquer israelita que quiser ir embora aí, reconstruir Jerusalém. 13 anos depois, quem vai para lá é Neemias, porque Esdras vai na frente, aí ele fica sabendo a situação que está lá em Jerusalém. Lembra que ele fica entristecido, porque está largado ainda, e 13 anos depois Neemias vai ajudar, inclusive é um líder extraordinário. O pessoal, lembra que eles têm que construir os muros e com a espada do lado, que o inimigo não quer deixar. Isso aconteceu, essa palavra de Artaxerxes aconteceu no ano 458, 457 antes de Cristo. Mais ou menos, 458, 457, 13 anos depois, Neemias vai no ano 445, 444 antes de Cristo. Essa é a palavra, a maioria entende que a partir desse decreto de Artaxerxes que começam essas 70 semanas, esses 490 anos, essas 70 semanas. Quando é que se cumpre então isso? Então 69 semanas, 483 anos, culminaria depois desse decreto de Artaxerxes, mais ou menos no ano 26, 27 depois de Cristo. Por que não no ano 30? Porque você sabe que o nosso calendário cristão ocidental, ele teve um erro de cálculo dos gregorianos. O calendário gregoriano teve um erro de 4 a 6 anos de cálculo. Então, o ano que para nós é o ano 1 depois de Cristo, ou o ano 30, quando começa o ministério de Jesus, seria o ano 26, 27, na verdade. Então, se a gente colocar alguns anos antes, ele tem essa diferença. Culminaria mais ou menos no ano 26, 27 depois de Cristo. Então, Artaxerxes dá o decreto para Esdras e para qualquer judeu que quiser voltar e restaurar Jerusalém, restaurar o templo, fizer o templo novo, e a partir dali começa a se contar. 483 anos depois daquilo,
culmina no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, culmina no início do ministério de Jesus. Será que esse profeta Daniel estava sendo certeiro ou não? No começo do ministério de Jesus, depois de 483 anos, estou contando 69 semanas, depois tem mais 7 anos do ministério de Jesus. 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, Jesus está sendo batizado. O que está acontecendo com Jesus no batismo? Você parou para perguntar por que Jesus se batizou? Por que Jesus se batizou? Ele é perfeito. Por que Jesus se batizou por João Batista? Por que ele foi batizado? O que a gente está olhando para Jesus sendo batizado por João Batista é uma mudança de período, de época, de sistema. Nós estamos saindo da ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque, porque o sumo sacerdote por direito naquele período era para ser João Batista. João Batista era da linhagem para ser o sumo sacerdote por direito, mas como o sistema estava corrompido, Deus não está nem aí para esse sistema podre. Ele levanta João Batista e fala: esse é a minha voz. Deus está clamando no deserto e João Batista está lá tendo compromisso com Deus. Ele era para ser o sumo sacerdote por direito. Por isso, quando Jesus vai se batizar, ele fala: você vem a mim, eu deveria ir até você. E Jesus é necessário para que tudo se cumpra. O que se cumpra? Vai sair da nova ordem, vai sair da velha ordem de Arão para a nova ordem de Melquisedeque. Está saindo daquele sistema e está entrando no sistema eterno, que o escritor de Hebreus vai falar. Cristo é superior a Moisés, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, o sacrifício de Cristo é superior ao de ovelhas, de qualquer coisa, é superior a tudo isso. Isso tudo era sombra, isso tudo só apontava para quê? Para Cristo Jesus, o enviado de Deus, a promessa de Deus, a nova ordem de Melquisedeque. Apontava para a nova aliança no meu sangue. Jesus começa o ministério dele. Eu te pergunto, 69 semanas se completaram, entramos na última semana, os últimos 7 anos da profecia de Daniel. O que acontece 3 anos e meio depois que Jesus inicia o seu ministério? O que aconteceu? Ele começa o ministério aos 30 anos. 3 anos e meio depois, o que acontece? O que aconteceu com Jesus? Crucificado. O que o texto de Daniel falou? Que alguém ia ser cortado. E no versículo seguinte, nos finais, que na verdade é como que reforçando a ideia dos versículos anteriores, não é uma outra ideia, reforçando a ideia dos versículos anteriores, aplicando aquilo, diz que o sacrifício ia cessar. Não falou isso? O sacrifício ia parar. Onde tinha sacrifício? Onde que tinha sacrifício? No templo. O sacrifício vai cessar depois que o ungido for cortado. Depois do sacrifício de Cristo Jesus vai cessar o sacrifício. As ofertas no templo. Mas tem mais 3 anos e meio. Tem mais 3 anos e meio. Então vamos só recapitular aqui. Jesus é cortado, essa semana é cortada no meio. 3 anos e meio depois do ministério de Jesus começar. 69 semanas se cumprem no batismo de Jesus, no início do ministério dele. 3 anos e meio, a semana, a última semana, é cortada no meio. Cristo é morto. Cristo é crucificado. E aí no ministério dele, ele fala sobre o final, ele decreta o final daquele sistema. Não foi no período do ministério de Jesus que acabou com aquele sistema judaico, mas no período do ministério ele decreta o final daquilo. Em Mateus 24, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, e torçam para a fuga de vocês no seno inverno. Porque quando vocês verem os exércitos ao redor, eu te pergunto, no ano 70 depois de Cristo, quem que cercou Jerusalém e destruiu ela? Roma. Para ser mais exato, por
Titus Flávios, o imperador que vem contra Jerusalém, cerca Jerusalém. Quando você vê Jerusalém cercada, é hora de correr. Foge. Vai salvar a vida de vocês. Há depoimentos nos primeiros séculos de cristãos que entendiam essa palavra e estavam aguardando esse momento para salvarem a vida, e por isso que eles correram, salvaram a vida deles. A igreja continuou, porque havia uma palavra de Cristo Jesus reforçada pelos apóstolos, pela igreja passada adiante, de identificarem aqueles sinais. No ministério de Jesus, ele decreta o fim do sistema. Ele morre, tem o sacrifício dele e fala: os últimos dias começaram. Os últimos dias desse sistema. E no ano 70, Jerusalém é destruída, a cidade é arruinada pelo exército de Roma. Que no final das contas, esse exército é enviado pelo próprio Deus. É Deus que está decretando o final de Jerusalém. Por quê? Porque rejeitaram todos aqueles que ele enviou e rejeitaram o próprio Filho de Deus. Ou Jesus não falou isso no ministério dele? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não deram ouvidos. Como ele decretou o final da Babilônia, como ele decretou o final dos medo-persas, como ele decretou o final dos gregos, como ele decretou o final de Roma, ele decreta o final de Jerusalém. Acabou esse sistema. Não será mais assim. Não vai ficar pedra sobre pedra, a nação vai acabar, o sistema vai acabar, porque eu estou começando uma nova aliança. Ele fez um novo acordo, o texto vai falar. Em Daniel, inclusive. Ele faz um acordo. Mas a semana foi cortada no meio. 3 anos e meio depois da morte e ressurreição de Jesus, tem um sujeito que se converte. Quem se converte? Provavelmente 3 anos e meio, lá pelo ano 33 depois de Cristo, se converte um sujeito que estava matando cristãos, perseguindo a igreja, e ele se converte e vai dizer: vou mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome, e ele será o apóstolo dos... O que Paulo é? Apóstolo de quem? Dos gentios. Por que ele é apóstolo dos gentios? Porque o sistema acabou. Porque é o fim daquele sistema e o início de uma nova aliança, e Deus agora não vai ficar restrito lá com aquele povo, Deus está se comunicando com o mundo. Ele levanta o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, porque nos 3 primeiros anos, quando Jesus é morto e segue lá o final dos outros 3 anos, os apóstolos estão restritos a quem? Aos judeus. Eles se comunicam com os judeus, inclusive tem uma dificuldade gigante de entender que o evangelho era para ser destinado para os gentios. Eles estão lá com os judeus, e aí Deus levanta Paulo e fala: você vai se comunicar com os gentios. Por quê? Porque o fim os últimos dias começaram para esse sistema, para essa antiga aliança. Olha como tem umas similaridades interessantes. Capítulo 10 de Daniel, se a gente continuasse o texto que a gente leu, ele tem uma visão de um homem que é o Cristo pré-encarnado. Depois você lê na sua casa. E quando ele tem a visão lá, quem estava com Daniel não viu nada. Não conseguiram ver. Quando Paulo, em Damasco, fica cego, o texto diz que o pessoal viu a luz, mas não ouviu a voz. Daniel, eles vê o barulho, ouve, mas não vê. Em Paulo, o pessoal que está com ele não consegue ouvir a voz que Paulo ouve. Então você tem uma similaridade. Em Daniel, ele fala num período que o templo é destruído. Lá em Ezequiel fala do templo sendo destruído, e Daniel agora está se dirigindo às nações. Agora o outro templo é destruído, e o evangelho será pregado às nações. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes tenho ordenado. Então o primeiro templo é destruído, e Daniel agora está aqui na Babilônia falando com as nações. O outro templo vai ser destruído e o evangelho é pregado
para as nações. Quer ver uma outra? Atos 10, o apóstolo Pedro tem a visão do lençol, lembra? Que vem um monte de alimentos, fala mate e coma, ele fala, eu não posso comer aquilo que é impuro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E para onde ele é enviado? Lembra? Ele vai pregar na casa de quem? Cornélio. Cornélio é um gentil. Tanto que quando Pedro entra na casa dele, ele fala, vocês sabem que para judeu não é legal se associar com gentil. Por que Pedro está relutante, sendo que Jesus já tinha falado para eles pregar para todas as nações? Você sabe que não é costume de judeu entrar na casa de gentil. Lembra que ele é confrontado face a face por Paulo, ele registra isso em Gálatas 2, que ele está lá de boa com os gentios. Quando chegam os judeus, aí ele pega e se senta com os judeus. Aí Paulo fala, você é um hipócrita, hein? Ô juvenil, você está vacilão, hein, Pedro? Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, e Paulo falou, você não dá uma dessa não, velho, de juvenil, você está aqui de boa com os gentios, chega judeu, você vai lá e faz essa acepção de pessoas? Por quê? Difícil entender isso. Judeu, o povinho exclusivista, difícil entender isso. Então Pedro está lá, Deus enviou homens da casa de Cornélio para buscarem Pedro e levarem ele para pregar lá na casa de Cornélio. E para ele poder ir, Deus tem que dar uma visão para ele antes, para ele entender que é de Deus aquela missão. E aí ele chega, começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, e ele fala, Deus derramou o Espírito dele sobre gentios, olha só, Jesus já tinha falado tudo aquilo lá. Agora eu te pergunto, onde é que Pedro estava quando ele tem a visão? Se você olhar lá na sua casa depois, em Atos 10, ele está em Jope. Jope. No Antigo Testamento teve um profeta que foi enviado para pregar para uns gentios, para uns ninivitas. Ele vai pegar um barco, sabe onde? Em Jope. Jonas está resistente em Jope para pregar o evangelho para um outro povo ruim. Pedro está em Jope para anunciar o evangelho para os gentios. Quando Jesus chega para Pedro, ele diz, Simão, Simão, filho de quem? De Jonas. Simão, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas. Ele está na mesma posição de Jonas, resistente em comunicar esse evangelho agora para os gentios. E aí Deus tem que se manifestar e mostrar para ele que veio para todo, que ele está, lembrar ele, você está debaixo de uma nova aliança, a antiga aliança acabou, ela se findou, os discípulos são enviados para o mundo agora, primeiro as ovelhas perdidas de Israel, mas agora eles são enviados para todo mundo, para pregar o evangelho. A destruição daquele sistema, como eu falei, foi decretada. Lucas 21, você vai ler, Mateus 24, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, aí literalmente acabou aquele sistema. Acabou aquele sistema. Jesus está fazendo uma nova aliança. Ele fez essa aliança com os discípulos antes da sua morte, ele começa uma nova aliança, um novo pacto, e por isso que a gente há 2000 anos senta e se lembra dessa aliança. Sabe que a gente se lembra? Que a gente não precisa de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi definitivo e tornou cada um de nós filhos de Deus. A gente senta para celebrar a ceia juntos, lembrando que o teu pecado e o meu pecado já foram perdoados na cruz do Calvário. E não só o pecado que você cometeu até o dia do seu batismo, o pecado que você vai cometer até o dia da sua morte está perdoado. Está debaixo do sangue de Cristo Jesus, porque você está debaixo dessa aliança, do sangue dele. Você e eu fomos selados com o sangue de Cristo Jesus. O sacrifício acabou. O sacerdócio acabou. Ninguém ensinará mais o outro, mas todos vocês são sacerdotes diante de Deus. Só tem um sacerdote, o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Paulo diz a Timóteo. Só tem um, e só através dele você pode chamar Deus de Pai. Todas as religiões levam a Deus, sim, como juiz, mas como Pai só Jesus. Todo mundo vai encarar o juiz um dia,
Só que somente aqueles que são debaixo do sangue de Cristo Jesus vão se dirigir ao Pai dizendo: Papai, Abba Pai, que é o que Jesus ensinou na sua oração que nós cantamos aqui. Quando vocês orarem, digam: Pai, Pai. Não tinha um negócio mais extraordinário do que isso naquele tempo. Judeu tinha um medo de falar o nome de Deus em vão. Eles até colocavam uma espécie de criptograma para falar de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão. Então eles não queriam infringir lá o mandamento. Então eles colocavam uma espécie de criptograma para falar de Yahvé. Tem todo um cuidado. Aí Jesus chega e diz: quando vocês orarem, digam Pai. Pai. Você não está falando com Deus tirano, você não está falando com Deus distante, você pode se dirigir a Ele como Pai, porque o meu sangue te torna filho. Você recebeu o poder para se tornar filho de Deus, amém? Você foi abraçado, acolhido em Cristo Jesus, pelo Deus que outrora você tinha ofendido, e eu tinha ofendido com o meu pecado, e você com o seu pecado. Nós estávamos no inferno, debaixo de juízo, o inferno decretado sobre nós, o juízo, porque todos nós pecamos e carecíamos da glória de Deus, mas no momento que a gente confia no mérito de Jesus, se coloca debaixo da graça de Jesus, se cobre da justiça de Jesus, nós nos tornamos justos e somos chamados de filho. Você quer algo mais extraordinário que isso? Mensagem mais extraordinária que essa? A religião diz que você tem que fazer alguma coisa, e o Evangelho diz: creia e viverás. João escreve dizendo: isso aqui foi escrito, embora Jesus tenha feito muita coisa, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Como é que você tem vida? Como é que você se torna justo? Quando você simplesmente confia na obediência de Jesus, no mérito de Jesus, imediatamente você se tornou justo. Nesse momento que você fala, como o Fernando cantou aqui, não tinha nada, não merecia coisa alguma, estava vazio, nada. Mas quando você coloca a fé e a confiança em Jesus, por isso que pela fé nós nos tornamos justos, inclusive essa fé é uma dádiva de Deus para nós. Nesse momento o Pai que você tinha ofendido, e era um juiz para nós, é como se Ele tivesse selecionado a nossa vida lá, como a gente seleciona um texto no Word, Ele clica lá, justificar. Puf, na hora você se tornou justo, nós nos tornamos justos. Imediato. Isso é o Evangelho, é a boa notícia da graça de Deus. Você não precisa fazer coisa alguma, salvação é pela graça. Essa era a mensagem que os discípulos tinham que proclamar nos quatro cantos desse mundo. O antigo sistema acabou. Não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício e não tem mais templo. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso templo. Nem em Jerusalém, nem em Samaria chegou o momento em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. É no ajuntamento dos santos que o corpo de Cristo está e o templo está. Onde Cristo está, o templo está, a adoração ocorre. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos nesse ajuntamento, o texto de Hebreus diz assim: nós temos acesso pelo novo e vivo caminho à presença de Deus. É no ajuntamento dos santos, por isso que no final daquele capítulo 10 de Hebreus ele diz: não deixemos de reunir como é costume de alguns, animemos uns aos outros, ainda mais que vemos que aquele dia se aproxima, o grande dia se aproxima. É no ajuntamento dos santos que Deus se manifesta. Não é o templo mais, não que a gente vai chutar a instituição, a gente ia se reunir em algum lugar, então não tem problema, mas não é mais aquele sistema, Deus está aqui nesse templo, não, Jesus é o nosso templo, Jesus é o sacrifício, Jesus é o sumo sacerdote. O sistema antigo passou. Aquela velha aliança passou. Tudo aquilo era sombra. A gente está debaixo dessa aliança agora. Dessa nova aliança. Proclamada por Daniel, que se cumpre no período do ministério de Jesus. E nos últimos 7 anos ele é sacrificado. E 3 anos e meio depois, no final, o Evangelho é pregado
em todo o mundo a partir do apóstolo Paulo, porque aquele sistema estava com os dias contados. Por isso que a gente vê, os últimos dias começaram. Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho, acabou, isso está contado, está com as horas contadas. No ano 70 terminou esse sistema, mas nós estamos debaixo dessa nova aliança. Amém? Isso deveria nos encorajar, porque provavelmente, mesmo que você fique assim, não, que leu Daniel diferente muitas vezes, isso faz a gente encarar a vida diferente, voltar para esses textos e ler ele diferente, ler muitos desses textos diferente agora, porque a impressão que dá é que essa visão nos faz torcer para a coisa ficar ruim, tipo, sabe, meio é uma visão bem pessimista. Quanto pior, melhor, Cristo volta. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o Evangelho será pregado em todo o mundo e virá o fim. Sabe o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de Jesus. A Bíblia diz, sabe o que? O Mateus falou aqui semana passada, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. A menor semente se torna maior das hortaliças. Começa pequeno. Começou com um bebê que chegou ao mundo, o Deus encarnado, mas essa semente cresceu e essa árvore está ficando cada dia maior, e se a gente olhar para o ocidente, tem muito fruto dessa árvore, mas essa árvore vai crescer mais e mais. Sabe qual foi a visão de Daniel, a interpretação, aliás, do sonho de Nabucodonosor? Da estátua, que representava 4 reinados que eu já citei, Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, que uma pedra foi atirada sem auxílio de mão humana, e essa pedra caiu no pé da estátua e esmagou a estátua. Ela veio abaixo, e o texto diz que essa pedra começou a crescer, se tornou uma montanha, e essa montanha conquistou o mundo inteiro. Sabe o que é essa pedra? É Cristo, é o reino de Deus, é o Evangelho, é a nova aliança, é isso que essa pedra significa. O reino de Deus vai crescer conosco, apesar de nós, ou talvez contra até, mas vai crescer. Não importa quem se levante, não importa os inimigos que se levantem, não importa os tiranos que se levantem nesse mundo, o sistema perverso que se levante, o reino de Deus vence. No final da história a gente sabe que o vencedor é Cristo Jesus. Não tem que titubear, o reino vence. Nós vamos habitar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, se as portas do inferno não resistem à igreja, só lembrando, irmão, que porta é instrumento de defesa, tá? Muita gente acha que esse texto está falando que o inferno dá portada na gente. Não. Já viu aqueles filmes de castelo, que o pessoal, o último recurso é a porta. O pessoal vem, destrói a porta e entra naquele reinado. É isso que Jesus está falando. Essa porta não resiste à ação do Filho de Deus. Quando o reino de Deus entra, a porta vai ser arrombada, porque ela não pode prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. A nossa atitude como igreja tinha que ser de muito mais otimismo e esperança. Muito mais esperança. Nós somos o povo que recebeu o Espírito Santo de Deus. Nós somos o povo que o poder que trouxe Jesus dentre os mortos foi colocado sobre a nossa vida. O nosso problema é que parece que a gente esquece que tem um poder gigantesco à nossa disposição. Parece que a gente sente sempre o vermezinho de Jacó toda vez. Mas a Bíblia diz, Ele colocou virtude em você. Ele colocou poder em você. Por que a gente não vê mudanças? Porque muitas vezes a gente está deixando de lutar com essa força, confiar nesse poder, porque muitas vezes a gente é tímido, porque muitas vezes a gente não tem essa coragem. Por que John Wesley fez tanta coisa no período dele? Por que George Whitefield fez tanta coisa no período dele? Por que os discípulos, sendo poucos, chacoalharam o mundo antigo? Sabe por quê? Porque eles criam que maior é o que estava com eles. Amém? E Deus nos dê coragem, ousadia nesses dias. A gente não pode se apequenar, porque Cristo disse que a vitória pertence aos filhos de Deus. Amém? E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sob os nossos pés.
A igreja precisa ser corajosa nesses dias. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque, apesar de sermos merecedores da tua justiça, do teu juízo, da tua ira, nós recebemos graça, nós recebemos amor, nós recebemos misericórdia. Nós nos reunimos nessa manhã para celebrar o teu santo nome, porque pelo sangue do teu filho nós somos constituídos filhos, pelo sangue do teu filho nós somos redimidos, pelo sangue do teu filho nós somos justificados, porque pelo sangue do teu filho um dia nós estaremos livres até da presença do pecado. Nós receberemos um novo corpo, seremos ressuscitados em glória como Cristo Jesus foi. Nós estamos aqui para celebrar esse pacto nessa manhã, para lembrar o nosso próprio coração que nós estamos debaixo de uma nova aliança, que o sacrifício foi definitivo, que o sacerdote é o teu filho Jesus e que o templo é onde o teu filho Jesus está. Nós nos reunimos em qualquer lugar sabendo que o teu filho vai se manifestar. Deus, não tem notícia mais maravilhosa que essa. Que a tua palavra venha nos encharcar de coragem, de fé, de ousadia. Que nós possamos, como igreja, olhar com convicção para o mundo. Olhar com certeza de vitória, certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado, nos dando força. Certeza que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Certeza que toda autoridade foi entregue ao teu Filho nos céus e na terra. E é por isso, por essa autoridade que Ele nos diz, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo o que tenho ordenado. Nessa manhã nós nos reunimos para obedecer uma dessas ordens, para lembrar que estamos debaixo dessa nova aliança. E nós queremos celebrar isso como igreja nessa manhã. Amém.